Olá, tudo bem? Eu, Claudete Pessoa, professora de legislação específica, venho falar com você que vai enfrentar aí um concurso para ser um servidor da Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro, ok? E aí legislação específica, regime estatutário, é uma legislação cobrada no seu edital que você deve encarar de boa vontade, viu? Não é uma legislação complicada, é só diferente, ok? Bom, o Estatuto da Polícia Civil do Rio de Janeiro foi instituído pelo Decreto-Lei 218 de 1975 e regulamentado em 1980 pelo Decreto 3044. Olha, o estudo destas matérias aí impõe aí alguns desafios, algumas peculiaridades. Você já observou que a data dessas legislações preocupa. Por quê? São anteriores à Constituição de 1988. Constituição, principalmente do artigo da administração pública, artigos 37 a 41, traz ali várias regras aplicáveis à administração pública como um todo, inclusive aos agentes públicos, é claro. E aí, sim, existem conflitos em algumas regras constantes do Estatuto e a Constituição. Vamos pontuar estas regras. Um outro detalhe é que, além do Estatuto da Polícia Civil, normalmente o edital também cobra aí o Estatuto dos servidores públicos do Estado do Rio de Janeiro, instituído aí pelo Decreto-Lei 220 de 75, regulamentado pelo Decreto 2479. E aí, essa regra, o Estatuto dos servidores do Estado, ela também é aplicada aos ocupantes de cargos da Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro, mas de forma subsidiária. Quer dizer o seguinte, o Estatuto da Polícia Civil é a lei especial que prevalece sobre a regra geral, que é o Estatuto dos Servidores do Estado. Mas naquilo que o Estatuto da Polícia Civil for lacunoso, ok, for silente, se aplicam as regras do Estatuto dos Servidores do Estado. E aí também nós vamos pontuar essas diferenças, né? Lembrando sempre que nós temos o módulo de Estatuto dos Servidores do Estado, ok? E aqui o objetivo principal é a análise do Estatuto da Polícia Civil. Naquilo que for pedagogicamente interessante, que for importante para você na sua prova, eu vou fazer a comparação, eu vou pontuar, porque além de saber a matéria, você tem que saber fazer prova, você tem que perceber as distinções, ok? Então, esse módulo online, teórico, né, que nós vamos abordar a teoria, a legislação, letra de lei, o objetivo é te dar conteúdo suficiente para resolver qualquer questão sobre o Estatuto da Polícia Civil, ciente das contradições, dos conflitos existentes com a Constituição e das peculiaridades e conflitos existentes entre o Estatuto da Polícia Civil e o Estatuto do Servidor. Uma outra lei que também muito interessa para o seu concurso é a Lei 3.586 de 2001, que reestruturou o quadro permanente da Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro, ok? Também objeto do seu edital, vamos trazer várias disposições da legislação que complementa essa análise das regras estatutárias, ok? Certo? Este é um módulo teórico, vamos também oferecer o módulo de questões, e aí o nosso estudo, nosso bate-papo está só começando, mas vamos lá, vamos iniciar a nossa análise doutrinária e legislativa. Bom, a título de introdução, para dar uma visão da política de segurança, né, aplicável no Estado Democrático Brasileiro, eu vou me fazer valer aí dos ensinamentos do Pedro Lenza na sua obra
onde, é lógico, ele aborda, né, que existe a polícia administrativa no sentido amplo e a polícia de segurança. E sobre ela que é essa estrutura que nos interessa, a polícia de segurança. Temos lá duas estruturas para essa polícia de segurança. A polícia administrativa, que ela é preventiva, ostensiva, né? E a polícia judiciária, que é uma polícia de investigação, de elucidação de ilícitos, ok? Que está aí encaixada, né, estruturada a Polícia Civil. A Polícia Administrativa, ela está estruturada em âmbito federal e âmbito estadual. No âmbito federal, Polícia Federal, Rodoviária Federal e Ferroviária Federal. A Polícia Estadual, Polícia Administrativa, Corpo de Bombeiros e Polícia Militar são as estruturas do Estado que integram a Polícia Administrativa. E a Polícia Judiciária, a nível federal, nós temos a estrutura da Polícia Federal e a nível estadual, a estrutura da Polícia Civil. Qual o nosso objeto de estudo? Qual é o nosso foco? Polícia Civil do Rio de Janeiro, ok? Lógico, então é só para mostrar como está estruturada, né, a nossa Polícia de Segurança a nível Brasil, ok? E o nosso foco é Polícia Judiciária do Estado do Rio de Janeiro, estrutura esta da Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro, ok? E aí, lembrando que a Constituição Federal, lá no seu artigo 144, traz a diretriz constitucional da Polícia de Segurança, dizendo que cabe aí ao Estado, é um dever do Estado, direito e responsabilidade de todos, a preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas e do patrimônio. A partir dessa base constitucional, nós temos aí a estrutura dessa Polícia de Segurança e a partir dessa estrutura, olhando para o Estado do Rio de Janeiro, vamos analisar a estrutura da Polícia Civil do Rio de Janeiro e, mais precisamente, as regras aplicáveis aos policiais civis do Estado do Rio de Janeiro, ok? Cuidado, não tem nada a ver, muita gente confunde o seguinte, falou em polícia, ligou logo o link no militar, não tem nada a ver, viu? O Estatuto Militar, as regras militares são outras, não nos interessam. Aqui são regras a agentes públicos civis e não agentes públicos militares, certo? Ok? Então vamos lá. O nosso estatuto, né, o Estatuto da Polícia Civil, eu sou servidora do Estado já há 20 anos, não sou da polícia, mas sou servidora do Estado já há 20 anos, né? Então aqui eu estou em casa, é a minha praia. O Estatuto da Polícia Civil do Rio de Janeiro, ele traz logo de cara, logo no artigo 1º, a definição do que é um policial, quem é um policial. Olha lá, policiais são funcionários legalmente investidos em cargos efetivos do serviço policial. Então aqui nós temos alguns conceitos, institutos importantes. Primeiro, funcionários. O nosso estatuto, né, ele é anterior à Constituição. E a Constituição, em 1988, ela vem modernizar o termo funcionário público para o termo servidor público. Resolveu que numa construção filosófica, jurídica, que eu não vou entrar nesse detalhe, ok? A denominação servidor público melhor atendia, né, aos objetivos do desempenho de uma função, de um cargo público. Mas falar funcionário público não é errado, só não é moderno, ok? Funcionário público, servidor público, terminologias distintas para designar o mesmo instituto, a mesma pessoa, ok? Que não se confunde com agente público, certo? Agente público, a própria Constituição, ela normalmente cita esse termo, usa essa expressão agente público para designar todo aquele que exerce função pública, com remuneração ou sem remuneração, de forma definitiva ou temporária, não interessa. Agente público é um grande grupo, ok? E aí dentro deste grupo a doutrina tem lá várias classificações. Lá no direito administrativo você vai estudar várias classificações de agentes públicos, ok?
Não vou também entrar nesse mérito, porque não é o nosso objetivo. Por que eu estou falando isso? Por que eu estou falando do agente público, servidor público, funcionário público? Porque você precisa perceber que se o legislador traz um conceito, ele precisa ser respeitado. Na sua prova, quando a questão for localizada no Estatuto da Polícia Civil do Rio de Janeiro, não tem o que contestar. Servidor público ou funcionário público, não, melhor dizendo, policial, né? Quem é o policial? Segundo a definição do legislador, funcionário legalmente investido em cargos efetivos. Tem mais um detalhe. A investidura, nós vamos ver, ela não tem nada a ver com a nomeação, ok? Nomeação, quer dizer, nada a ver, eu exagerei, né? Só eu vou melhorar. Ela não se confunde com a nomeação. A investidura, ela decorre da nomeação, ok? Vamos lá, vamos aqui para um quadro branco. A nomeação, ela é forma de provimento que preenche um cargo público. Cargo público, ok? Manifestação do administrador, ele quer e precisa preencher um cargo público, ele vai lá, lança o edital, cargo efetivo, exige concurso público, lança o edital na praça, de acordo com a classificação, né, obtida, ele vai realizando as nomeações. Então, a nomeação é a manifestação de vontade do administrador em preencher um cargo público. Após a nomeação, está na hora da investidura. Ok? Normalmente, a forma mais comum de investidura, quer dizer, aquela que você encontra na maioria dos estatutos, é a posse. Mas, independente da forma da investidura, a investidura é o momento em que a pessoa assume aquele cargo para o qual foi nomeado, ok? É o momento em que ela assume a condição de servidor público. O Estatuto dos Servidores Públicos traz esse conceito, né? E se estamos falando do Estatuto da Polícia, a investidura é o momento em que aquela pessoa que foi nomeada para um cargo da estrutura da Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro, ela assume a condição de policial, ok? Porque é a pessoa legalmente investida. E aí, com a investidura, nós temos ali o alcance do conceito, né, de policial. Funcionário legalmente investido em cargos efetivos do serviço policial. Cuidado. Por que eu estou falando para você tomar cuidado? Lá no Estatuto dos Servidores do Estado do Rio de Janeiro, nós temos ali cargos efetivos. Cargos públicos, perdão. Deixa eu melhorar aqui. Cargos públicos. Estatuto do Estado do Rio de Janeiro, Decreto-Lei 220 e seu regulamento. Cargos públicos regulamentados pelo Decreto-Lei 220 de 75 são os cargos efetivos e os cargos comissionados. Os cargos efetivos, eles podem ser singulares ou eles podem ser de carreira, ok? E aí, o Decreto-Lei 220 diz que funcionário público, servidor público, é toda pessoa legalmente investida em o servidor público, em cargo público. Né? Esse é o servidor. Servidor público ou funcionário público, lá está escrito funcionário público. É toda pessoa legalmente investida em cargo público. Aí eu te pergunto, segundo o Estatuto do Servidor do Estado, aquele que ocupa cargo em comissão, ele é um servidor público? Hein? Lógico que é, claro que sim. Porque para o Estatuto dos Servidores do Estado do Rio de Janeiro, servidor público, funcionário público, é toda pessoa ocupante de cargo público, seja ele efetivo, seja ele comissionado. Tudo bem?
Agora, voltando para o Estatuto da Polícia Civil, nós percebemos uma distinção. Porque policial civil no estado do Rio de Janeiro é somente aquele investido em cargos efetivos. Ok? Aí está o conceito de policial civil. Aí, no parágrafo único, nós temos uma extensão do conceito de policial civil. É considerado policial. Uma coisa é ser policial, outra coisa é considerado policial. É considerado policial numa extensão do conceito o ocupante de cargo em comissão ou função gratificada, com atribuições e responsabilidade de natureza policial. Então, para fins de prova, na prática, olha, isso não faz muita diferença não, viu? Mas para fins de aplicação do direito, para fins de resolução de questão de prova, aí você tem que ficar atento, aí você tem que ficar esperto. Então, qual é o conceito de policial? Aquele que ocupa cargo efetivo do Serviço Policial do Estado do Rio de Janeiro. Também considerados policiais, quem são também considerados policiais? Também consideramos policiais os ocupantes de cargo em comissão e função gratificada da estrutura aí da Polícia Civil do Rio de Janeiro, ok? E desde que tenham atribuições e responsabilidades de natureza policial. É uma pequena diferença, mas que na prova faz traz toda uma complicação. Ok? E aí, por exemplo, uma diferença assim, muito importante é que as regras estatutárias, as regras disciplinares, o regime, né, legislativo aplicável aos agentes policiais, aos chamados policiais, toda essa gama de legislação, ela é elaborada pensando-se principalmente em quem? No ocupante de cargo efetivo, no policial civil do Estado do Rio de Janeiro. E aí, a partir dessa construção legislativa, se aplica essa legislação, né, elaborada, será aplicada no que couber aos ocupantes de cargo em comissão e função gratificada, naquilo que for pertinente. Quer dizer o seguinte, que nem todas as licenças que um policial civil ocupante de cargo efetivo tem possibilidade para usufruir, nem todas as licenças serão aplicadas ao ocupante de cargo em comissão ou àquele que exerce função gratificada. Apesar de aquele que exerce função gratificada, o que é função gratificada? É o mesmo que função de confiança. Mais uma vez, a Constituição, em 1988, vem modernizando o termo. Antes de 88, a terminologia utilizada, função gratificada, o mesmo instituto, abordado na Constituição, no texto constitucional, é denominado função de confiança. Então, falar função de confiança, função gratificada, mesma coisa. Ok? Que é isso? Que instituto é esse? O que é função de confiança? O que é função gratificada? Acréscimo de atribuições a quem já possui, para quem já possui cargo efetivo. A função gratificada, a função de confiança é bem parecido, seu exercício, sua natureza, né? Bem parecido com cargo em comissão. São relações de confiança, desempenhos de confiança, com vínculos funcionais precários, também de livre escolha das autoridades. A diferença é que qualquer pessoa pode exercer um cargo em comissão, enquanto que somente aquele que já possui um cargo efetivo é quem poderá exercer uma função gratificada. E aí, parece assim, esquisito. Como assim, Claudete? Não é já um policial civil, ocupante de cargo efetivo, que vai exercer uma função gratificada? Como é que ele também é considerado policial? É porque você está olhando para ele na função gratificada. Quais são os desempenhos da função gratificada? Os mesmos dos cargos em comissão, dos ocupantes de cargo em comissão. Direção de órgão, chefia de equipe e assessoramento à autoridade. Olha lá
o artigo 37, inciso 5 da nossa Constituição Federal. Ok? Certo? Então, cuidado na prova. Quem é considerado servidor, quem é considerado policial? Aquele que ocupa cargo efetivo do serviço policial. Esse conceito é estendido também a quem exerce cargo em comissão e função gratificada. A lei também traz lá o objetivo da função policial. Artigo 8º. Olha só, mais um detalhe. Aqui no nosso estudo eu vou trazer uma abordagem, uma sequência legislativa que eu entendo mais pedagógica, ok? O legislador, ele não é muito organizadinho, não, ainda mais aqui no Estatuto da Polícia Civil. Então, assim, eu vou trazer os principais, quase todos os artigos. Você vai ler todos eles, eu li, você vai ler também. Mas aqui nós vamos abordar o estudo numa sequência que eu, Claudete Pessoa, professora há 20 anos, entendo como mais pedagógica, ok? Então tem a legislação atualizada, você consegue a legislação lá no meu site, claudetepessoa.com.br, também no site do curso. Pelo meu site você conversa comigo, manda suas dúvidas, estamos juntos, ok? Bom, o que é função policial? Qual o objetivo? Olha lá, quem diz isso é o legislador, assegurar o cumprimento da lei, manutenção da ordem pública, a proteção de bens e pessoas, a prevenção da prática de ilícitos penais e atribuições de polícia judiciária. Estatuto quer dizer o decreto-lei, né? E o seu regulamento. E aqui está o artigo 8º, que tanto em um quanto em outro é o mesmo artigo, ok? Nesses quadros eu faço as seguintes indicações legislativas, assim você pode ir lá na lei e fazer a verificação, ok? Então vamos lá. Função policial, assegurar o cumprimento da lei. O objetivo do cumprimento da lei qual é? A manutenção da ordem pública. Esse é o objetivo principal do exercício da função policial. Manutenção da ordem pública. Lógico, nós temos liberdade, cada um tem lá o seu direito de ir e vir, tem o seu direito de propriedade, tem vários direitos. Mas para viver em sociedade, precisamos abrir mãos ou precisamos limitar alguns direitos individuais. Ok? E esse respeito ao convívio social, ele precisa ser vigiado pela nossa estrutura de segurança pública. Ok? A função policial fundada na hierarquia e na disciplina é incompatível com qualquer outra atividade, salvo exceções previstas em lei. Olha só. Aqui nós temos uma regra onde, no primeiro momento, a lei, ela proíbe tanto o acúmulo, presta bem atenção, tanto o acúmulo de funções, cargos, funções e empregos públicos, quanto qualquer atividade privada, porque ela não traz aqui essa regra estatutária, não traz apenas uma vedação de acumular funções públicas, que nós temos lá no artigo 37, inciso 16 da Constituição, né? Você sabe, pode acumular cargos, empregos e funções públicas? Não, não pode. Ok? Salvo nos permissivos constitucionais. Aí nós temos lá, já no 37.16, algumas exceções, né, a essa vedação de acumulação de cargos, empregos e funções públicas. Ok? Então, isso é um assunto. Outro papo é a vedação, né, é a situação de incompatibilidade. Quando a lei diz que a função policial é incompatível com qualquer outra atividade, ela é bem mais rigorosa que a regra constitucional. Ela está dizendo, olha, policial, você não pode exercer nenhuma outra atividade. E não disse aqui outra atividade pública,
Não, disse qualquer outra atividade. Então isso é muito abrangente, ok? Muito, muito. Perceba, eu vou dar um exemplo prático do que eu vivo, né? Eu sou servidora do Estado. O meu cargo efetivo é oficial de justiça do Estado do Rio de Janeiro. É um cargo considerado técnico ou científico, pois exige formação específica em direito. Só quem é formado em direito que pode ocupar o cargo de oficial de justiça do Estado do Rio de Janeiro, ok? Bom, no Estatuto dos Servidores não existe essa regra, ok, constante aqui do Estatuto da Polícia Civil. Então, existe a regra geral de acumulação do próprio Estatuto e da Constituição Federal. Então, qual é a regra que é aplicável ao meu caso? Não posso acumular cargos e empregos e funções públicas, salvo outro cargo, né, público de professor. Aí eu poderia, sim, acumular de oficial de justiça e mais o cargo de professor. Isso é acumulação de cargos, empregos e funções. Mas eu também possuo uma incompatibilidade, uma regra específica para o meu desempenho. Eu sou proibida de exercer a advocacia, apesar de ser formada em direito, mesmo que eu tivesse a minha inscrição regular na OAB. Proibida, porque é incompatível com o desempenho de oficial de justiça e de qualquer servidor do Judiciário do Rio de Janeiro exercer a advocacia. Isso é incompatibilidade, mas é esta a minha incompatibilidade, entendeu? Aqui, o legislador foi muito abrangente. Ele disse, policial, você vai ser só policial. Mas aí, apesar desse rigor, logo depois ele vem, salvo as exceções previstas em lei. Mas perceba, nós temos uma regra geral super rigorosa, e aí é o contrário, para que a acumulação, né, possa acontecer, é preciso a lei dizer exatamente o que pode e o que não pode. Porque como regra geral, não pode fazer nada mais. É diferente do meu caso, que a minha vedação é para atividades públicas. Então, eu posso exercer atividade privada? Posso. Qual é a que eu não posso exercer? Você não pode exercer a advocacia pela incompatibilidade. Eu só não posso exercer a advocacia por conta da minha incompatibilidade. As outras atividades privadas posso. Aqui é diferente. Não pode nada. Não pode. Para que haja permissão, a lei tem que estabelecer. Claudete, e aí quais são? Não cai no seu edital. Foco no edital. Depois que você for servidor, eu também sou servidora instrutora, treinando aí, capacitando servidores. Aí o papo, quando eu dou aula de estatuto para quem já é servidor, o papo é outro, certo? Aqui a gente vai ter o foco total no edital para você fazer questão de prova. E aí é suficiente. Entendeu a diferença entre a incompatibilidade e a vedação de acumulação? Então, se a pergunta cai para você, de acordo com a regra constitucional, fala-se apenas de vedação de acumulação de funções públicas. Se a pergunta é vedação de acumulação segundo o Estatuto dos Servidores do Estado, mesma ideia, mesma regra constitucional. Aqui não, aqui é bem mais abrangente. É a incompatibilidade do exercício da função policial com qualquer outra atividade, vírgula, salvo se a lei permitir. Ok? Bom, para chegar à condição de policial civil do Estado do Rio de Janeiro, o cargo qual é mesmo? Qual é o tipo de cargo que você vai ocupar? Cargo efetivo. Cargo efetivo exige necessariamente o concurso público para investidura, ok? A Constituição Federal, lá no artigo 37, inciso 2, traz essa regra geral para investidura em cargos e empregos públicos, necessário se faz previamente se prestar concurso público. O que é concurso público? Um processo seletivo para verificar ali o conhecimento e aí nomear aquele que apresentar maior gama de conhecimento, através aí de provas ou de provas e títulos. Vamos ver
que o concurso para a Polícia Civil do Estado, ele tem uma peculiaridade a mais. Ele tem um curso de formação, né? Tem um detalhe a mais, que está no Estatuto da Polícia Civil. Esse concurso público, segundo a Constituição, ele terá um prazo de validade de até 2 anos, prorrogável uma vez por igual período. A discricionariedade para o administrador está no prazo a ser fixado, até 2 anos. Até 2 anos. E aí, também há uma outra discricionariedade. Administrador, se você entender conveniente e oportuno, você prorroga só mais uma vez, viu? E aí, o prazo da prorrogação, esse prazo é discricionário também? De jeito nenhum. Se você quis prorrogar, administrador, você vai prorrogar pelo tempo fixado no edital. Se o seu concurso teve um prazo de validade de 18 meses, a prorrogação, se foi essa a sua opção, também observará 18 meses, ok? Então, essa regra geral não tem nenhuma novidade. Agora, o Estatuto, ele determina que o prazo de validade dos concursos ficará a critério do secretário de Segurança Pública, assegurando-se aí o provimento dos cargos obedecida à ordem de classificação. Olha, o concurso público, ele sempre teve esse objetivo principal, garantir uma ordem de classificação, ok? Lógico, o que aconteceu? Com a política administrativa, que não foi nada boa, né? Em termos de nomeação, de contratação, onde nós passamos aí por umas experiências pavorosas, né? Onde o concurso público era realizado, custeado, o tal do custeio, né? A taxa de inscrição do concurso, tudo prontinho, candidato lá, né? Com a lista de classificação dos aprovados, classificados, e cadê a nomeação? Nada de nomeação, e existiam aqueles mais cara de pau ainda que faziam as contratações terceirizadas, não nomeavam, porque o concurso público ele gerava mera expectativa de direito à nomeação. Bom, cansados aí dessa prática nada legal, nada moral, os nossos tribunais superiores, o STJ e logo na sequência o Supremo Tribunal Federal, pacificaram o entendimento de que os aprovados, dentro das vagas oferecidas no edital, deixam de ter mera expectativa de direito à nomeação e passam a ter direito subjetivo à nomeação. É interessante que esse prazo de validade dos concursos, né, é o mesmo que a Constituição chama de prazo de validade das provas, ok? Não, na verdade, o que o Estatuto chama de prazo de validade das provas. São 3 legislações, eu tenho que organizar bem o pensamento. Prazo de validade das provas, diz o Estatuto dos Servidores do Estado. Prazo de validade do concurso, diz aí a Constituição e também o Estatuto da Polícia Civil. Quem é que vai determinar esse prazo de validade? Secretário de Segurança. E aí, a partir daí, vai se observar a ordem de classificação de acordo com regra constitucional, ok? Bom, essa ordem de classificação, se dentro das vagas oferecidas, a pessoa passou dentro das vagas oferecidas, passa a ter o quê? Atualmente, direito subjetivo à nomeação. E aqueles que passaram, conseguiram se classificar, mas fora das vagas oferecidas, possuem mera expectativa de direito à nomeação. Mas tem sim expectativa de direito à nomeação, ok? Bom, existem também vários requisitos para a investidura, né? Tem lá ser brasileiro, quitação militar e eleitoral, direitos sociais e aquelas... Tem muitas aí que não tem, assim, grandes problemas. A dificuldade, né? O desafio que temos aqui lá no rol do artigo 3º, tanto do regulamento quanto do Estatuto da Polícia Civil, é esse limite de idade, no mínimo 18 anos, até aí ok, tudo ótimo, né? Maioridade penal, todo edital prevê lá um mínimo de 18 anos, mas o problema está aqui, ó, máximo de 35 anos de idade completos. Esse máximo de 35 anos de idade para
né, o concurso para o candidato, né? Quer dizer que o candidato não pode ter mais de 35 anos para se inscrever, para tentar o concurso da Polícia Civil. Isso ainda é constitucional? Isso se mostra de acordo com a Constituição? Será? Bom, eu respondo essa indagação aí no próximo bloco. E se você está assistindo esse início de aula, esse primeiro bloco, né, pelo YouTube, uma aula demonstrativa, saiba que esse é só o início. Nós temos o módulo teórico completo e também o módulo de exercício. Aí, ó, no site do curso que está aparecendo na sua tela, vai lá, adquira o módulo completo, tenha certeza que é uma excelente opção para a sua conquista, viu? É um excelente investimento. Bom, até a próxima aula e eu te aguardo.